e a transmissão. Peraí. A gente está testando aqui, transmitir pelo YouTube, para ver se funciona, se dá certo, para a gente conseguir fazer isso em outros momentos também. Muito bem, deixa eu ver se tem alguém perdido. Acho que. Deixa eu ver. Tá bom. Acho que foi. Vamos? Muito bom. Gente, então, boa noite de novo. Estamos aqui no nosso primeiro encontro de estudos teóricos, estudos de textos. E esses estudos teóricos, eles vão ser feitos em parceria com a Gabi, da editora Svarupa, que muitos de vocês já conhecem. Quem não conhece, vai conhecendo hoje. A Gabi tem uma editora chamada Editora Svarupa, uma editora onde a gente está lançando vários livros, né? Então, apesar de ser uma editora recém-nascida, já tem vários livros lançados, vários livros sendo produzidos, livros bastante importantes do yoga, bastante importantes mesmo, assim, dos mais importantes. E também muitos textos, muitos artigos, que apesar de serem textos e artigos, eles também têm um valor muito fundamental na nossa compreensão do yoga. Textos principalmente de estudiosos, né, acadêmicos, modernos, contemporâneos aqui do yoga, e, e que pesquisam e nos trazem muita clareza, né, do que vai sendo descoberto nesse mundo do yoga, porque vocês vão ver nesse panorama que tem muitas coisas que não sabemos, tem muitas lacunas na história do yoga, tem muitas coisas que a gente não sabe, não sabemos datas, não sabemos períodos, não temos certeza do que aquelas pessoas estavam fazendo, né? E o pouco que a gente sabe através de alguns textos que chegaram até nós. Mas também a gente sabe, por outro lado, que muitas coisas se perderam, que muitas coisas ficaram, né, apenas nessa transmissão de mestre a discípulo, numa transmissão oral. Muitas dessas coisas a gente não vai saber, né? Estão aí, talvez, né, disponíveis no conhecimento de alguém, mas a gente não vai conseguir ter leitura, né, sobre tudo isso. Então eu vou começar logo, porque essa trajetória é longa, esse panorama é longo, e eu não quero passar muito do tempo. A gente vai fazer isso como num bate-papo, tá? Então eu e a Gabi, a gente vai apresentando e se complementando em relação a esse panorama. E o panorama começa com uma imagem. Ué, me devolve o co-anfitrião aqui, Gabi. Devolvi. Pronto. Começa com uma imagem. Cadê? Aqui, uma imagem. Que imagem é essa? Não dá para ampliar muito. Vou ampliar um pouquinho mais. Que imagem é essa? Né? É bom até que nem dê para ampliar tanto, porque essa imagem ela é pequenininha mesmo. Se você vai ver o seu original, né, que está lá na Índia, no museu em Nova Delhi, ele é um negocinho pequenininho, talvez 5 por 5 ou menos, não sei. E isso é tido por muitas pessoas como sendo a prova, né, de que o yoga já existia num período anterior ao chamado período védico, né? O yoga já existia no período anterior à chamada invasão ariana, ou que o yoga já existia, né, com aqueles povos originários do próprio subcontinente indiano, porque isso aqui tem uma datação de mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo, antes dos Vedas, antes do sânscrito, né, antes de tudo isso. Isso está escrito aqui, tem né, coisas escritas aqui, uma linguagem que nunca foi decifrada. Então ninguém sabe o que está escrito aqui.
né, esses risquinhos, isso é alguma coisa está escrita aí, provavelmente. Tem esses desenhos de animais e tem essa pessoa, essa figura, né, sentada em algo que parece uma postura de meditação, animais em volta, algo que algumas pessoas chamam, né, de um tridente, que vai ser associado depois a Shiva. Shiva está sempre associado a um tridente. Então, isso às vezes é associado a um proto-Shiva, mas também tem outras pessoas que vão dizer que isso não é prova de absolutamente nada. Tem uma linguagem que nunca foi decifrada, as pessoas na Índia se sentavam no chão, isso não é sinal de que essa pessoa está em meditação, realmente não é. Talvez seja simplesmente a representação de alguém importante daquele momento, talvez seja um rei, um imperador, um governante, talvez algumas pessoas dizem que pode ser que seja qualquer pessoa, qualquer coisa, alguém sentado, né, representado num pequeno sinete de barro. Não sabemos, né? A verdade é essa, não sabemos. Pode ser que isso represente alguém numa postura de meditação 2500 anos antes de Cristo, que vai nos dizer que já existia algum tipo de prática ali. Pode ser que não. Pode ser que isso seja só uma representação de alguém, de uma pessoa. Tá? Gabi, vai me interrompendo aí se você quiser, tá? Então, gente, existe essa história do período pré-védico, né, com povos originários na Índia. Esse sinete de barro ele foi encontrado em uma civilização que foi encontrada por escavações, chamada Mohenjo-Daro e Harappa. São duas cidades, uma chama Mohenjo-Daro, outra chama Harappa. Tinha outras também, mas essas duas são as maiores, as mais conhecidas. Muito grandes para aquela época, muito bem organizadas e desenvolvidas para aquela época, né, 2500 anos antes de Cristo. E lá estava esse sinal, que pode ser de alguém importante daquela civilização, pode ser de algo relacionado a algum tipo de prática meditativa. Até hoje não sabemos. Tem uma teoria que esse povo original, ele acabou sendo dominado por um povo que veio de fora, um povo estrangeiro, chamados Árias. A famosa invasão ariana, que também não é consenso. Então, algumas pessoas vão defender, né, o porquê dessa invasão ariana ter existido, outras pessoas vão defender o porquê disso não ter acontecido, até onde eu entendo, até onde eu conheço, as evidências mais sérias, mais bem fundamentadas, são as evidências de que sim, houve um povo de fora. Não necessariamente teve uma dominação à força, porque também não se encontram muitas evidências de violência. Mas é muito provável que tenha vindo sim um povo de fora e que trouxe uma dominação cultural. E uma das evidências disso é a própria língua sânscrita. O sânscrito não é originário, pelo menos não é, né, naquela época, do subcontinente indiano. A gente vê, aquelas letras nunca foram decifradas. O sânscrito é uma coisa que veio de fora. E os Vedas, que é o nosso próximo capítulo, foram compostos em sânscrito. Então, eles não foram compostos naquela língua que ninguém conhece, eles foram compostos em sânscrito. Não foram escritos logo de cara também. Eles foram por muitos e muitos séculos apenas como uma transmissão oral. Inclusive, a forma de se escrever, né, na Índia, o sânscrito, a forma como se ensinam até hoje as crianças, está muito ligada com essa transmissão oral, né? Eles decoram as acentuações, né? Então eles fazem movimentos com as mãos, movimentos com a cabeça, eles vão decorando tudo isso, porque é um volume gigantesco, né? Uma composição absolutamente gigantesca de textos, e que foram preservados por séculos apenas sendo transmitidos oralmente. Não que todo mundo soubesse tudo, mas provavelmente famílias eram detentoras de partes desses textos e assim elas foram guardadas. De qualquer maneira, é uma quantidade absurda que foi sendo transmitida oralmente.
Então, o período védico, né, e essas datações são sempre incertas. A Gabi vai me ajudando também nisso, né? Tem um livro prestes a ser lançado chamado Raízes do Yoga, que fala muito bem dessa história. Os Vedas entre 1500 e 800 anos antes de Cristo, mais ou menos. Algumas datações vão dizer que é mais recente um pouco que isso, né, Gabi? Talvez 1200, não sei. Mas a gente pode ficar em volta disso. E o que tem nos Vedas, né? Algumas pessoas vão dizer, e a gente encontra isso com uma certa frequência, todo o conhecimento do yoga está nos Vedas, né? Já ouviram isso? Ou todo o conhecimento da Índia está nos Vedas. E assim, isso é um pouco exagerado, né? Isso é um pouco exagerado. Então, nos Vedas, o que a gente encontra? Nós encontramos hinos. Nós encontramos hinos ritualísticos. A gente não encontra nada muito mais do que isso. E esses hinos, eles têm algumas funções principais. A principal delas é a invocação das divindades. Então, são muitas divindades, né, como o deus Agni. Não são esses famosos deuses do hinduísmo, Ganesha, né? Não são esses Hanuman, né? Essas divindades, elas aparecem bem depois. São outros, né? Outros deuses. Agni, Indra, Varuna, enfim, alguns desses deuses. O principal deles é Agni. E o primeiro hino védico, ele está associado a Agni. Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui para vocês terem uma noção da cara do texto. Então, vamos lá. Então, ó, o que está escrito é isso. O primeiro hino do primeiro capítulo da primeira, né, é gigantesco essa obra, do Rig Veda, que é o primeiro dos 4 conjuntos de textos que compõem os Vedas, e ele diz: Agni eu venero, pontífice, deus do sacrifício, sacrificador, sacerdote, pluridoador. Agni pelos antigos cantores louvado e pelos novos reúna aqui os deuses. Por Agni ele consiga a riqueza, o bem-estar, dia a dia e o renome com muitos filhos. Ó Agni, o sacrifício puro ao qual todo circundas, este de fato vai aos deuses. Agni, sacerdote, sapiente, verdadeiro, famoso, o Deus com os deuses chega. Tu farás o bem ao teu piedoso, ó Agni, esta é a verdade. E, né, esse é o teor dos hinos védicos. E tem coisas aqui muito interessantes, né? Então, se os hinos eles são, em primeiro lugar, voltados aos deuses, eles também têm outras coisas sendo invocadas aqui, né? E os elementos principais desses rituais védicos são o fogo, né? Então, o fogo está sempre presente no ritual védico, e o fogo, ele é aquilo que transmuta, né, a palavra que está sendo proferida, transforma isso, o fogo converte isso em alguma coisa que vai ser levada até os deuses. Por isso que o deus Agni, que significa literalmente fogo, é o deus do fogo, é o deus mais importante, porque ele é aquele que leva a mensagem também para todos os outros deuses, né? Então, o fogo ritualístico, o fogo queimando, ele é a própria representação da divindade mais fundamental dos Vedas ali, daquele período védico, que é o próprio Agni. Tá, mas quem que fala essas palavras, né? Quem tem conhecimento disso? Não é todo mundo, não é o povo. Quem tem conhecimento disso é a classe sacerdotal, são os Brahmanes. Então, aquelas castas, aquilo que a gente conhece da estrutura de castas, existe a casta dos Brahmanes, que são os sacerdotes, que são os únicos que aprendem a falar, que aprendem a recitar. E não só a falar e a recitar, mas aprendem toda a estrutura envolvida no ritual. Como deve ser acendido o fogo, o que deve ser jogado nesse fogo, como deve ser composto o altar, enfim, todas as coisas que compõem este ritual. Então, o Brahmane, né, o sacerdote, ele é tido como aquele
que invoca as divindades, né? Como aquele que profere a palavra tem um valor central dentro dos Vedas, profere a palavra, essa palavra é convertida através do fogo e através de todo o conjunto ritualístico, né? Todo esse arcabouço ritualístico que é muito minuciosamente feito para alcançar as divindades, e as divindades obedecem o sacerdote, né? Isso é muito importante, porque não há dúvidas de que se as palavras certas forem proferidas da maneira correta, os deuses vão atender aquilo, né? Então, gente, assim, tem algumas coisas muito centrais, né? Que acontece até hoje na Índia. Todo dia tem um puja, né? Ou um ritual para o nascer do sol, por exemplo. Porque acredita-se que se isso não for feito, o sol não vai nascer. Quer dizer, os deuses, né, eles obedecem ao homem nesse sentido, né, obedecem à palavra. E isso precisa ser feito para manter algo que é fundamental também no período védico, que é a ordem, uma certa ordem cósmica. Se isso não for feito, a ordem do universo ela se dispersa, se despedaça e a desordem, o caos iriam imperar. Então é necessário, né, que nessa ordem seja mantida por meio do ritual. É mais ou menos isso que está nos Vedas. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Bom, eu fiz uma Posso colinha fazer um aqui. comentário? Pode. Isso que o Marcos falou é muito importante, assim, essa história, essa ideia de que todo conhecimento do yoga está nos Vedas, é quase como um mito moderno, assim, né? Quando você vai ver os Vedas são hinos oblatórios. E isso é uma coisa importante quando a gente começa a estudar os textos do yoga, é ter essa disposição interna a desaprender muita coisa que a gente aprende. O James Melanson, que hoje é um dos acadêmicos mais importantes que estuda Hatha Yoga, toda a aparição pública que ele faz, ele se desculpa, ele fala, então lembra que eu falei aquilo? Não é mais bem isso, porque tem tido muitas descobertas sobre tudo isso, assim, os estudos estão, assim, de vento em popa. Então, disso que o Marquinhos estava falando, de que existe essa crença de que todo conhecimento de yoga está nos Vedas, na verdade, os Vedas hoje nem é considerado parte da literatura yógica, né? Tipo, parte da literatura indiana. Mas não se fala sobre yoga nos hinos védicos, né? Acho que o Marcos vai... Oi. Acho que o É Marquinhos vai isso. falar Não se sobre isso. fala sobre yoga nos hinos védicos. É bem lembrado, eu já ia mudar de assunto aqui. Aparece a palavra yoga lá, mas aparece a palavra yoga no seu sentido literal, né? Então, quando vai se falar de atrelar uma carroça aos cavalos, esse atrelamento, essa junção, né? Esse vínculo, isso é o yoga. Isso é literalmente o yoga, né? Então, aparece lá, mas aparece nesse sentido literal, não aparece no seu sentido prático ou com relação a algum aspecto ligado à consciência humana, né? Isso não está. Isso vai estar no próximo conjunto de textos, que são as Upanishadas. As Upanishadas, elas são talvez o primeiro conjunto de textos que a gente possa chamar de filosóficos dentro da literatura indiana, né? Emprestando essa palavra da literatura ocidental, do pensamento ocidental. Mas são os primeiros textos que começam a trazer questionamentos, né? Os Vedas não trazem questionamentos, os Vedas são invocações, eles querem manter a ordem, eles não querem mudar as coisas como são. As Upanishadas não. As Upanishadas já não dão mais tanto valor à, à prosperidade como era invocada nos Vedas, porque a prosperidade dos Vedas estava ligada a riquezas, estava ligada à prole, estava ligada às colheitas, estava ligada às coisas materiais, estava ligada a uma vida longa. A prosperidade, ou talvez essa não seja nem a melhor palavra, mas das Upanishadas, está ligada ao conhecimento, está ligada a ao pensamento, né? Está ligada à consciência, por exemplo. Então, uma das coisas mais importantes das Upanishadas é a gente entender um pouco do pensamento upanishádico. E para isso eu vou pegar um trechinho da
Kena Upanishad, que é isso aqui. Vou pegar um pedaço dele, que fala assim: lá não chega a visão, não chega a palavra, nem a mente. Não sabemos, não compreendemos como alguém possa ensiná-lo. Está falando de Brahma. É diferente do conhecido e também do desconhecido. Esta é a lição dos antigos, que assim o explicaram. Assim o explicaram. Se pensas que o conheces bem, então conheces, em verdade, muito pouco sobre a forma de Brahma. Aquela que tu mesmo és e aquela que está nos deuses. Penso que deves examinar o que acreditas conhecer. Eu não penso que o conheço bem, nem tampouco sei que não o conheço. Quem dentre nós o conhece, e não sabe que não o conhece. Quem não o pensa, quem o pensa não o conhece. Não é conhecido por aqueles que o conhecem, é conhecido por aqueles que não o conhecem. Bom, isso dá para ter uma ideia do tipo de pensamento upanishádico. Isso não está nos Vedas, né? Não tem esse nível, né, de pensamento, de elaboração. Então tem um outro tipo de conhecimento que está tentando ser transmitido aqui nesse período upanishádico. Brahman e Atman, que não vai dar, acho, para a gente entrar muito nisso, são centrais, né? São centrais nisso. Acontece uma coisa muito interessante dentro desse período, porque como a consciência, né, vai se tornando algo muito importante, como o pensamento, como essas indagações, né, as questões que começam a surgir, vai acontecendo uma certa internalização do ritual. Não que o ritual externo deixasse de existir, né? Então é sempre importante a gente pensar, não é que mudou, não, os Vedas continuavam importantes, e essas mesmas pessoas que faziam esses questionamentos também seguiam aqueles rituais, provavelmente védicos. Mas começa a acontecer uma internalização do ritual. Aquele fogo ritualístico, né, ele começa a ser também um fogo interno, um fogo interno. Tapas, que a gente traduz normalmente por austeridade ou disciplina, a Thalita fazendo esse movimento, né? É calor, literalmente calor, por fricção. Né? Então, esse fogo interno, tapas, isso passa a ser alguma coisa fundamental, alguma coisa que está dentro. Então, tem um certo questionamento, tem uma certa crítica àquilo que era apenas um ritual externo, onde só uma classe sacerdotal, né, é capaz de produzir essa relação com as divindades. Agora não. Agora eu, por meio do meu próprio fogo interno, do meu próprio ritual interno, por meio do que parecem ser práticas, né, práticas bastante rudimentares, mas práticas, consigo alcançar essas divindades. Eu não preciso apenas, né, de uma figura externa, de uma pessoa externa. Né? Enfim, tem vários pontos que provam, que mostram, né, essa crítica e essa interiorização, que também a gente pode entender como uma certa autonomia espiritual. Se antes eu dependia de uma estrutura toda, né, sem nenhum tipo de acesso àquilo, agora não, agora eu consigo, por meio de algumas práticas, fazer isso. E as primeiras práticas que surgem são provavelmente práticas respiratórias, que estão ligadas provavelmente à própria recitação de mantras, porque os mantras são também um jeito de respirar. Se eu estou repetindo, soltando o ar, falando coisas, né, eu estou soltando o ar lentamente, isso começa a ser associado a uma alteração do estado de consciência, enfim. E aí, eu queria mostrar um outro trecho, porque é justamente no período Upanishádico que aparece pela primeira vez a palavra yoga. Palavra não, né? Aparece o yoga como prática. E ele aparece numa Upanishad chamada Katha Upanishad.
que faz uma série de críticas a respeito daquele modelo de prosperidade védico, né? Então é uma criança, um menino, Natiketas, que se depara com Yama, o deus da morte, e Yama oferece a ele 3 desejos. E ele fala que, enfim, o terceiro desejo é que ele quer saber o que existe além da morte. Já que você é o deus da morte, me conta o que tem além da morte. Yama, não posso fazer isso. Não posso fazer isso. E aí ele vai, né, como maneira assim de dissuadir Natiquetas, ele fala, olha, eu te ofereço toda essa terra, eu te ofereço todos esses cavalos, todo esse gado, eu te ofereço todas essas mulheres, eu te ofereço toda essa riqueza, eu te ofereço tudo isso, né? Mas, por favor, não me pergunte isso, não me deixe constrangido. E Natiquetas, não. E Natiquetas é um menino Brahmani, então é o próprio menino Brahmani, né, negando aquilo que era a grande invocação antiga, ele já diz: não, isso não é mais importante para mim do que o conhecimento do que existe além da morte. Eu quero saber o que tem além da morte. E aí, Yama vai uma hora ser convencido, e no finalzinho desse texto, né, ele fala sobre o yoga. E eu vou mostrar um jeito, uma tradução, né, desse texto. Não é a tradução que normalmente eu uso, mas é a tradução que eu tenho aqui agora, que dá para a gente ver bem, né? Ela funciona. Que é aqui. Então ele vai falar aqui. Cadê? Peraí. Aqui. Quando todos os sentidos estão imóveis, quando a mente está em repouso, quando o intelecto não treme, esse, dizem os sábios, é o estado mais elevado. Essa serenidade dos sentidos e da mente foi definida como yoga. Aquele que a obtém liberta-se da ilusão. Tá? Então é aqui, exatamente aqui, que aparece pela primeira vez o yoga, como sendo um estado, como sendo um estado de consciência. Que estado é esse? Então, vou falar de novo. Tá? Que estado é esse? Quando todos os sentidos estão imóveis e a mente está em repouso. Então, o yoga é definido dessa maneira, nada mais do que isso. O yoga é apresentado pela primeira vez como um estado onde os sentidos estão imóveis, ou, em outras palavras, os sentidos não estão voltados para fora, né? Eles não estão distraídos com o que acontece fora, eles estão absolutamente imersos no nosso ambiente interno, nem os sentidos e nem a mente. A mente também não está distraída, a mente também não está pensando em nada, a mente está absolutamente em repouso. E o intelecto está lá, firme. Esse é o estado de yoga. Isso é o yoga. Aquele que obtém, liberta-se da ilusão. E aí a gente abre um universo, né, com isso, que é a ilusão e essa libertação. Isso vai ser explorado muito no yoga. Tem até um livro famoso, Yoga, Imortalidade e Liberdade. Né, tá justamente aqui. Liberta-se da ilusão. Que ilusão? Ilusão da própria morte. A morte vai ser tratada como tema central dentro do período também upanishádico, aquela morte que queria a todo custo ser evitada no período védico, né, ela passa a ser alguma coisa que faz parte, é algo que vai sendo incorporado nos estudos como parte do próprio conhecimento. Gabi, algo das Upanishads que você queira comentar? Não, tá perfeito. Tinha separado o mesmo trecho da carta. É? Legal. Diferentes versões e diferentes traduções, mas mais ou menos isso é o que vai dizendo lá. E aí eu queria Só um passar comentário rapidamente por aqui. um. Oi, fala. Teve uma pergunta sobre a sobreposição cronológica e os Vedas e as Upanishads. Então, só esse esclarecimento, né, de que as Upanishads são consideradas parte do gênero literário, né, da literatura védica, mas desculpa meu cachorro, gente, mas é um pouquinho posterior. Hoje, nessa datação do Raízes do Yoga, que a gente vai lançar ainda esse semestre, os Vedas vão de 1500 a.C. a mais ou menos 700 a.C., e as Upanishads começam em 700 a.C. e vão até 100 a.C.
Então, é um espectro temporal largo, com muita produção textual, mas todos partem de um mesmo gênero literário, apesar de serem tão diferentes. Isso. E, e tem, algumas pessoas vão dizer 108 Upanishadas, outras vão dizer que tem mais do que isso, e Upanishadas sendo produzidas até hoje. Mas o que se entende, assim, né, é que existem 12 principais dessas Upanishadas e essas 12 ficam nesse período que a Gabi falou, né? Vão ter outras depois, inclusive Upanishadas do Yoga, mas já é outra coisa, né? Então, quando a gente fala do período Upanishádico, é esse período, com essas 12 principais, com essa produção de textos, tá? Com esse tipo de pensamento. As outras Upanishadas são diferentes, são outra coisa. Bom, eu vou passar rapidamente num outro período aqui, tá? Simultâneo, né, ao período Upanishádico, acontecendo uma outra coisa, duas outras coisas. Uma delas é que está nascendo o Buda, né? Então, Siddhartha, o Buda histórico, ele é tido mais ou menos de 600 anos antes de Cristo, né? Que é mais ou menos esse mesmo período. Então, nasce Siddhartha Gautama, o Buda histórico, um príncipe de um reino, né, da Índia, e, e que vai questionar tudo, vai se afastar daquele reino e vai praticar yoga. Ele vai praticar com um grupo de ascetas, e ele vai chegar à sua iluminação. Né? E a partir da sua iluminação, ele vai dizer as suas 4 nobres verdades, enfim, e todo o caminho do budismo. Isso está acontecendo, né, junto ali com esse momento, tá? Então, Buda está aí, né, nesse período. Existe uma filosofia Sankhya que um dos principais textos do Sankhya, né, ou o principal texto do Sankhya, também é mais ou menos dessa época. Mas, provavelmente, o Sankhya é mais antigo do que isso como filosofia. Né? Não sei se, Gabi, tem alguma datação de quando o Sankhya surge, mas entendo que o Sankhya Karika, né? Ele é mais ou menos de 500 anos antes de Cristo, por aí. Não sei se tem alguma outra datação dos estudiosos. Mas o Sankhya, ele é muito importante para a gente compreender o yoga, especialmente o yoga de Patanjali, né? Patanjali é muito famoso, Patanjali vai aparecer já já aqui na minha trajetória. Para entender Patanjali, a gente precisa entender o Sankhya, porque o Sankhya vai colocar a base, né? A base estrutural do universo, talvez. Ele vai dizer que existem 2 princípios, o princípio do espírito e o princípio da matéria, simplificando bem. E que tudo que existe no mundo, né, é um desdobramento dessa interação entre o espírito e a matéria. Desdobramentos da matéria, mas na presença desse tal espírito, Purusha e Prakriti. Aí vai se formar o nosso intelecto, vai se formar a nossa individualidade, vai se formar a nossa mente, os 5 sentidos, os órgãos, os motores, e tudo isso vai se desdobrando em 25, né, níveis, até chegar aos 5 elementos, espaço, ar, fogo, água e terra, que são as manifestações mais densas desse desdobramento. Né? Então, até chegar naquilo que é material, que são os últimos 5, tem outros 20 princípios que não são materiais, mas que compõem, né, o ser humano e o universo. E o Sankhya é uma espécie de reconhecimento, né? Reconhecimento desses princípios, reconhecimento de que nós somos um desdobramento desses princípios universais, esse espírito, né? Então, esse Purusha, o reconhecimento de que somos uma manifestação de Purusha. Né? E também no Sankhya tem 3 princípios que são muito importantes para entender o yoga, que são os gunas, qualidades, sattva, rajas e tamas, que acho que muitas pessoas já conhecem isso por conta do próprio Ayurveda, que também fala muito disso. Também tem suas bases no Sankhya. Né? Então, rajas, princípios de movimento,
né, de energia, tamas, princípios de inércia, de coisas mais paradas. E sattva, alguma coisa mais equilibrada. Então, na predominância de cada uma dessas qualidades, as coisas vão se transformando, tá? As coisas vão se transformando e isso está em constante movimento. É tipo um yin e yang, só que de três coisas, tá? Uma coisa que está sempre em movimento, sempre em interação. E aí os seus desdobramentos e as suas manifestações vão dando todos esses 25 desdobramentos do Sankhya. Bom, tudo bem, não queria entrar muito em detalhes disso, porque isso é só uma base para aquilo que o yoga vai se utilizar. E aí vem um outro texto, muito importante, pulando alguns séculos, chamado Bhagavad Gita. Né? Bhagavad Gita, talvez o mais popular de todos. Nem sempre tão associado ao yoga, mas o texto mais popular, certamente mais traduzido, mais lido, mais popular na Índia e no mundo a respeito do yoga. Não desse yoga que a gente conhece, né, mas do que ele vai chamar de yoga ali. Tido também mais ou menos 200 antes de Cristo, tá? Só para a gente ter uma ideia por aí. Faz parte de um conjunto, uma obra gigantesca chamada Mahabharata. É um capítulo dentro do Mahabharata. O Mahabharata é enorme, muito extenso, e o Bhagavad Gita é uma partezinha pequena desse Mahabharata. Mas é a parte mais popular, mais conhecida. E vai falar algumas coisas interessantes, assim. Vai falar sobre o Dharma, né? Sobre esse papel no mundo. Então, o que eu vim fazer nesse mundo? Por que eu fui? Né? Por que eu nasci aqui? Qual é o meu Dharma? O que eu tenho que cumprir nessa vida? Então surge essa ideia do Dharma. E essa ideia do Dharma é muito interessante isso, fazendo um resgate àquela tal ordem dos Vedas. Então a palavra ordem, né, dos Vedas, ela é RTA, Rita. E esse Rita vai dar origem ao que é o Dharma. Então a gente consegue fazer um paralelo. Aquela ordem dos Vedas, a tal da prosperidade, né, é, a ordem cósmica, assim, o funcionamento ordenado das coisas, ele é resgatado em forma de Dharma no, na Bhagavad Gita. Então, assim, cumpra o seu papel para manter a ordem do mundo, para manter a ordem cósmica. Se você inventa, né, de fazer outra coisa, você nasceu para ser ferreiro e você resolve ser sacerdote, isso não vai dar certo. Você está indo contra aquilo que você veio fazer nesse mundo. Uma forma também de preservar uma estrutura social. Tá? Então, fica no seu lugar. Então, assim, tem uma relação muito grande do Dharma com as funções sociais. Tem uma relação grande do Dharma com a palavra karma, né? Porque aquilo que você faz produz efeitos, e esses efeitos podem ser benéficos ou não. Tudo que nós fazemos, então, o karma significa isso. Tudo que a gente faz, ele tem uma reação, né? Toda ação tem uma reação. Tudo que é feito produz karma. E esse karma é o que nos prende na roda de samsara, no ciclo de reencarnações. Porque porque esse karma ele precisa ser gasto, né? Assim, se ele produziu um efeito, esse efeito precisa se manifestar, ele não pode acabar simplesmente. Então, eu preciso reencarnar para manifestar aquilo que eu tinha produzido na minha vida anterior, né? Ou nas vidas anteriores. E assim, a roda das reencarnações, ela é infinita, enquanto se produz karma. Uma forma de escapar da roda de reencarnações é produzir, fazer ações que não produzam karma, que não produzam reações. Tá? E isso só pode ser feito no estado de yoga. Então, o Bhagavad Gita ele vai trazer um yoga inserido no cotidiano, inserido na sociedade. Cumpra o seu dharma, né? Faça de uma determinada maneira, que você não vai produzir
efeitos, não vai produzir karma, e aí um dia, né, talvez na próxima vida, talvez em milhares de vidas, você vai se libertar do sofrimento que é reencarnar, estar neste corpo encarnado, né? Então isso é a tal da libertação. Isso é romper com o ciclo de reencarnações. E aparece muito forte no Bhagavad Gita o Bhakti Yoga, o yoga da devoção, porque Krishna e Arjuna, né, são os personagens, as personagens centrais, e Krishna está ali, dizendo a Arjuna, cumpra o seu papel, né? Eu nem dei o contexto direito, mas é uma batalha, né? O Bhagavad Gita é uma batalha entre duas famílias. E Arjuna, ele precisa então lutar contra os seus familiares, seus primos, seus tios, e ele se coloca em questão em relação a isso. Como eu posso matar o meu primo? Como eu posso matar minha própria família? E Krishna diz: esse é o seu dever, cumpra o seu dharma, esse é o seu papel, né? E se desprenda do fruto disso, enfim, tem toda essa questão ligada ao fruto das ações. A ação correta, feita da maneira correta, ela não está ligada ao fruto disso, ela não está ligada à geração de karma, ela não está ligada à continuidade da roda de samsara. Então, faça isso. Se você não fizer, você vai ficar preso, né? Você vai gerar algo que vai te manter preso ainda aqui nisso. Então tem uma devoção a Krishna, né? Tem uma devoção a Krishna como sendo essa grande consciência que orienta a Arjuna, né? Então tem Bhakti, a devoção. Gabi? Um comentário também é que no Mahabharata, que é esse épico imenso que o Marcos está falando, um dos capítulos é a Bhagavad Gita. Tem um capítulo que a gente não conhece tanto agora, que está começando a chegar em algumas traduções para a gente, chama Moksha Dharma, que tem instruções muito interessantes sobre yoga também. Separei até um trechinho para que acho que alinhava tudo que o Marquinhos estava falando para chegar até aqui, entre aspas. Não há nenhum conhecimento equivalente ao Sankhya e nenhum poder equivalente ao Yoga. Isso é um trechinho no Mahabharata. Então, essa literatura vai sendo carregada, né? Perfeito. Muito bom. E aí, damos um salto no tempo para um texto, né? Talvez o mais importante dos textos, ou tido, né? Como mais importante dos textos, um dos mais conhecidos textos do yoga, os Yoga Sutras de Patanjali. Os Yoga Sutras de Patanjali. E aí, se essas datações, né, elas são incertas, em Patanjali elas são aparentemente mais incertas ainda. A gente tem um período super longo. Algumas pessoas vão dizer que é 200 antes de Cristo, outras que é 200 depois de Cristo, outras que é 400 depois de Cristo. Parece que as datações mais aceitas atualmente estão mais perto dos 200 a 400 depois de Cristo, né, Gabi? Então tem os Yoga Sutras de Patanjali, famoso texto do yoga, famosa definição do que é o yoga, logo no seu segundo sutra. Então é um texto escrito em sutras, é um texto escrito em 196 sutras. E o que são sutras? São pequenas frases, é como se fosse uma escrita em forma de códigos, concisa, né? A maior quantidade de informações na menor quantidade de palavras. Então isso é um sutra. Para caber muito conteúdo em poucas palavras, já que tudo isso era decorado, isso é uma tradição oral, né? Então a pessoa precisaria decorar. E os Yoga Sutras é um livretinho pequenininho, né? Se a gente for pegar 196 frases, são um textinho bem pequeno, facilmente decorável, mas para entender tudo isso, a gente precisa de comentadores, né? Os famosos comentadores dos Yoga Sutras de Patanjali. E tem alguns desses comentadores importantes que nos trazem, né, o conhecimento, o entendimento que nós podemos ter desse texto, senão seria muito difícil de entender o que está sendo dito ali. Mas, enfim, no seu segundo sutra, a famosa definição do que é o yoga. Yogas Chitta Vritti Nirodha, né, que muitas pessoas aqui também já ouviram falar nisso. Yogas Chitta Vritti Nirodha, que é yoga é a inibição,
é a cessação, suspensão dos movimentos, né, da consciência, da mente, da consciência. Então, isso é o yoga, né? Não é tão diferente, assim, do que foi... Bom, é um pouco mais apresentado lá nas Upanishadas, né? Lembram o que eles disseram que é o yoga? É aquele estado onde os sentidos, ah, eles estão parados e a mente está em repouso, né? E o intelecto está firme, ele não vacila, ele não treme. Esse foi o estado de yoga apresentado nas Upanishadas. Patanjali vai dizer que é o estado onde a consciência para com seus movimentos. Consciência não é simplesmente a mente, tá? A consciência é um conceito mais complexo do que a mente. Ele fala Chitta. Chitta não é manas, manas é a mente. Chitta é uma coisa um pouco mais ampla do que isso. Mas enfim, tá ligado com o nosso instrumento, né? A nossa consciência. E aí ele vai apresentar para isso o famoso também yoga de 8 passos. Yamas, niyamas, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. Esse é o caminho de 8 membros, de 8 passos. O Ashtanga Yoga de Patanjali, Ashtal é 8 angas, membros. Então, 8 passos, 8 membros, para se atingir o tal estado de samadhi, que é justamente o estado no qual esses movimentos da consciência, eles se suspendem. Então, o objetivo aí está em atingir o estado de samadhi. Por que tudo isso? Porque ele vai falar dos kleshas, ele vai falar dos kleshas, e o primeiro dos kleshas é a vidya, a ignorância. E a ignorância é justamente a nossa visão, né, ou a nossa compreensão de que somos esses movimentos da consciência, de que somos esses papéis, de que somos esse corpo, de que somos as funções que a gente exerce, sei lá, professor, pai, filho, né? Enfim, funções. De que, então, assim, a gente se identifica com esses movimentos da consciência, com tudo, com os nossos pensamentos, com as nossas memórias, com as nossas emoções, com os nossos conhecimentos, com tudo aquilo que a gente apreende e aprende desse universo, né? E tudo isso é ilusão, tudo isso é avidya, tudo isso gera ignorância, né? Tudo isso é ignorância. E então, né, o estado de samadhi é um estado onde isso deixa de existir, onde essa ignorância deixa de existir. E aí surge um certo estado chamado kaivalya, né, kaivalya nesse estado, que seria um estado de reconhecimento, de percepção dessa integração, né, dessa unidade, da união. Samadhi quer dizer um estado de união, né? E o que se observa nesse estado, o que se procura nesse estado, também, de novo, é se livrar das leis do karma, né? Se livrar da roda de reencarnações. Então, em última instância, o objetivo do yoga de Patanjali também é se livrar da roda de reencarnações. Então, tem um contexto aí bastante inserido também, né? Assim como o Bhagavad Gita, bastante inserido na própria cultura e na própria religião daquele momento. Está ligado com uma crença cultural. E o yoga de Patanjali está associado a isso. Mas aí, enfim, tem muitas práticas, tem muitas bases para a gente reconhecer também aquilo que a gente faz. Ele descreve o asana, descreve o pranayama, não cita nenhuma técnica, mas dá bases para a gente poder compreender, né, e fundamentar o que são essas práticas, o que são esses estados. Gabi. Vou rapidinho contar só 3 fofocas do Patanjali. Como é um texto muito importante, os estudiosos lá fora estão olhando muito para ele, né? E aí, uma primeira fofoca é que hoje tem essa teoria de um pesquisador que chama Pradip Gokali, que é um indiano, e ele afirma que
o Yoga Sutra, foi construído sob uma base filosófica budista, usando uma linguagem do Sankhya. Então, ele acha que tem uma interpenetração muito forte entre o budismo e o Sankhya, o que é uma novidade recente. Tem um outro pesquisador que chama Philip Maas, que tem uma teoria que também é muito polêmica e muito interessante, que fala que, na verdade, os Yoga Sutras, os sutras mesmo, os aforismos curtinhos, foram escritos pela mesma pessoa que escreveu o comentário, que teria sido Vyasa, que também ninguém sabe se existiu ou não, assim como ninguém sabe se existiu Patanjali. Não seria um absurdo o mesmo autor escrever o sutra e o comentário. Existe, reconhecidamente, um outro texto que acontece isso, é um texto jainista de yoga, escrito por um homem chamado Hemachandra, um texto muito bonito. Então, tem essa questão também, que hoje está uma tese que domina. E aí, a terceira fofoca, que hoje as pessoas também gostam, né, de conversar sobre isso, e está na ordem do dia, é se Patanjali, ele realmente era um praticante de yoga, um acadêmico. Não sei se vocês já ouviram essa história. E aí, isso aqui é um gancho para um texto que a gente vai estudar juntos, depois o Marquinhos vai falar sobre isso. Guardem esse nome, Yagnavalkya. Tem também essa teoria de que quem começou com essa história dos 8 passos foi um rishi védico chamado Yagnavalkya, que ele sim foi um grande praticante desses 8 passos, e isso teria sido codificado muito posteriormente pelo Patanjali, Vyasa, ou esse ser, ou esses seres, enfim, que ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Então, são fofocas do século III depois de Cristo. Boa. Patanjali é representado muitas vezes com a própria divindade também, né? Ele é representado com um corpo metade humano e metade de cobra. É representado às vezes também com uma cobra de 3 cabeças, porque uma das coisas que se diz sobre Patanjali é que ele era um mestre em 3 áreas: no yoga, no Ayurveda e na gramática, né? Então ele é representado às vezes com 3 cabeças, uma cobra de 3 cabeças. Seguindo, já que aqui a gente está, né, dando um panorama e uma passagem bem rápida por essas coisas. Um pouco depois, mais ou menos no século V depois de Cristo, surge um movimento cultural que não é só algo ligado ao yoga, mas ligado a várias outras manifestações, inclusive manifestações artísticas, chamado tantrismo. Então surge o tantrismo. O tantrismo como um movimento cultural, o tantrismo como um movimento contracultural, para ser mais específico, né? Não como algo que reforçava a cultura dominante, né, o mainstream, mas alguma coisa que questionava isso. Alguns dizem que resgatava certas coisas antigas, talvez aquele espírito upanishádico. Eu não disse, mas lá naquele período upanishádico, os primeiros textos, antes mesmo desses 12 mais conhecidos, eles eram chamados de aranyakas, né? E aranyakas está ligado a textos escritos nas florestas. E então tinha um povo vivendo nas florestas, fazendo essas práticas, produzindo pensamento. E, e o tantrismo está ligado um pouco a esse tipo de movimento, né? A esse povo mais marginal, não tão ligado à classe sacerdotal, mas mais ligado a um povo mais identificado com o corpo, né? Então, o tantrismo, entre outras coisas, é uma espécie de uma valorização do corpo como sendo um caminho espiritual, ou uma valorização, ou um resgate de uma valorização, né? A gente pode talvez pensar dessas duas maneiras. E tem muitas coisas que vão nos mostrando o tantrismo como algo absolutamente contracultural, como, por exemplo, rituais, né, onde se consumia carne, o que é algo assim absolutamente chocante, né, para a cultura dominante, para a sociedade bramânica, sacerdotal indiana, ou ainda o consumo de álcool ou substâncias entorpecentes, ou ainda a prática, né, e que isso vai dar origem a, bom, toda essa forma de olhar o Tantra mais modernamente, mas o sexo ritualístico.
também é uma coisa absolutamente chocante para a sociedade, né? Uma sociedade muito conservadora. E essas coisas aconteciam em práticas, em rituais, dentro de um contexto ritualístico, né? Então não era comer carne para se divertir, ou beber álcool, ou sexo como diversão, não era nada disso, mas era dentro de um contexto ritualístico, o que era absolutamente chocante se a gente pensa no que era o ritual védico, no que era, e essa cultura indiana, ela foi preservando muito do que era a ideia e o espírito daquele ritual védico, né? Então essas coisas eram absolutamente assim contraculturais, tá? E eu estou dizendo do tantrismo para dizer que o Hatha Yoga, que é um, uma das modalidades, né, um dos tipos de yoga que aparecem, ele surge depois do tantrismo, ele tem suas bases no tantrismo, porque ele depende dessa valorização do corpo para poder construir todo o seu conjunto de conceitos, a sua anatomia sutil, suas práticas, né, dependem desse movimento anterior, que foi o tantrismo, para ele poder se fundamentar. O yoga fala de um corpo sutil. Então, o yoga começa a descrever uma espécie de um corpo sutil. Ele vai falar de coisas que não são materiais, né? Então, não vai falar, ele vai falar de prana, vai falar de nadis, que são canais por onde esse prana circula dentro do corpo. Vai falar de chakras, que são plexos onde esse prana se concentra dentro do corpo. Vai falar de kundalini, que é um processo de, de manipulação desse prana por dentro do corpo, percorrendo um caminho muito específico, que tem uma função espiritual, né? E o despertar de kundalini como sendo uma etapa da aquisição de uma certa consciência, de um certo estado de consciência importante para o desenvolvimento das práticas meditativas. Esses textos do Hatha Yoga, eles vão apresentar técnicas e práticas. Vão falar sobre asanas, vão descrever asanas, vão falar sobre bandas, mudras, kriyas, né? E colocar essas técnicas como o centro, como elemento central. Então, os bandas e os mudras como elemento central dentro dessas práticas. Primeiro fala de asanas em geral, depois fala de pranayamas, depois fala desses bandas e mudras. Mas, enfim, no fundo, são textos, e não é um único texto, né, mas são vários textos, e eles são escritos com ordens diferentes e formas diferentes, mas muitos deles dando a intenção de que essas práticas elas são todas integradas no fundo, né? Então elas são apresentadas didaticamente de uma forma separada, mas elas são todas integradas, elas acontecem, né? A manifestação desse despertar de Kundalini é, no fundo, uma integração de tudo isso. O asana com o bandha, com o mudra, com o pranayama, enfim, mas esses textos trazem algo que não existia antes. Antes se falava só de estado, só de um aspecto assim um pouco mais conceitual, e esses textos trazem a prática mesmo, a técnica. Olha, faça lá Bhujangasana, a postura que a gente chama de postura da cobra. Ou temos 8 tipos de pranayamas, né? 8 tipos. Um tipo se faz assim, outro tipo se faz de outro jeito. Ou o Dhyana Bandha, que se faz de uma determinada maneira, produz um movimento interno que é uma elevação de prana, enfim, vai falando sobre essas coisas. E isso não acontecia antes. E aí, bom, Gabi, fala do Hatha Yoga. O Hatha Yoga ele está num período mais ou menos de 1000, né? Depois de Cristo, século X, ou alguns vão dizer talvez mais tarde, um pouco, não sei, mais ou menos, né? Século X. E se estende por um longo período de tempo. Então tem vários textos. O texto mais conhecido é o Hatha Yoga Pradipika, que está por volta do século XV ou XVI, provavelmente. Mas tem outros, tem o Garakshashataka, tem o Giranda Samhita,
e, enfim, entre outros menos conhecidos, que por acaso é o que a gente vai estudar em primeiro, vou falar dele depois. Ah, mas é isso. Fala, Gabi, alguma coisa do Rata? É só um comentário que eu acho uma coisa que é muito bonito de olhar no Rata, é como tudo isso que a gente está falando, de alguma forma, informa, alimenta o Rata. Então, esse conceito dos 5 ventos e o prana dentro do corpo vem da literatura védica e está lá no Hatha Yoga. Essa ideia que o Marcos comentou da contenção, firme contenção dos sentidos da Katha Upanishad, que é muito antiga, continua no Hatha Yoga, carregado para o Hatha Yoga, para Pratyahara. Todo esse corpo sutil que o praticante constrói, ele visualiza dentro do próprio corpo, informa muitas tradições do Hatha Yoga. Então, essa história dos chakras, que começa com a literatura tântrica, sei lá, no século VI, acho que é o primeiro sistema de chakras que a gente tem registro, que o praticante vai visualizando e construindo, isso vai sendo importante. Então, o Hatha, tudo deságua nele, assim. E depois ele se transforma, que a gente vai falar agora sobre yoga moderno, eu acredito. Exato, yoga moderno. E então desembocamos no yoga moderno. E o que é o yoga moderno? É, é o yoga que já começa a sofrer uma influência ocidental. Então, até agora, até o Hatha Yoga, não tem nenhuma influência do Ocidente. Ou assim, tá bom, se tiver alguma influência é muito pequena, né, do Ocidente. Já existiam trocas, já existia o comércio, a Companhia das Índias Orientais, a Rota da Seda, trocas de especiarias, enfim. Então já existia um certo intercâmbio comercial e cultural, de alguma maneira. O próprio subcontinente indiano teve várias invasões, enfim, foi toda uma bagunça cultural e histórica que a gente poderia falar em um outro momento. Então teve várias influências estrangeiras e certamente isso tudo foi produzindo algum tipo de influência. Mas o yoga moderno ele começa a ter uma influência em outro nível, né? A gente começa a ter uma miscigenação da cultura ocidental na apropriação do yoga que começa na própria Índia, não é que começa no Ocidente, mas isso é levado para a própria Índia e que produz mudanças. E essas mudanças a gente reconhece muito bem, porque a gente é fruto dessas mudanças, né? A nossa prática, nossas aulas são fruto dessa mudança. Até então, não existe aula de yoga até agora. Não tinha turmas, não tinha professor de yoga, não tinha alunos que saíam dos seus trabalhos, iam com seus tapetinhos para uma sala de aula, né? Isso tudo não existia, era absolutamente impensável. Tinha grupos de pessoas que praticavam juntos, tinha sim os mais experientes, tinham seus gurus, mas é uma abordagem, assim, uma relação completamente diferente da relação que nós temos hoje em dia de professor-aluno online. Então, o primeiro episódio, né, do começo dessa miscigenação mesmo do yoga com o Ocidente, ele acontece por meio de uma figura chamada Swami Vivekananda, que eu vou deixar essa história para a Gabi contar. Quando ele vai para os Estados Unidos, 1800 e quanto, Ah, sabe? 1896, acho que é o 96. Parlamento das Religiões. 1893. O Marcos deixa eu contar essa história porque eu sou apaixonada por essa história. É, basicamente, quando esse encontro, né, o yoga moderno, ele nasce do encontro da Índia com o Ocidente de uma forma muito pervasiva. A Índia foi colonizada pela Inglaterra. E quando a Índia é colonizada pela Inglaterra, existe um movimento, e essa história está muito bem contada num livro, não estou fazendo propaganda, gente, é que é realmente muito bom, que chama Yoga Body, que a gente também está traduzindo e vai lançar esse semestre. Essa história está muito bem contada ali. Quando existe essa colonização, para ser muito sintética, os ingleses eles começam uma forma de dominação cultural por meio do racismo. Começam a criticar os indianos, falando que eles eram afeminados, não tinham capacidade de se autogovernar e muito menos de compreender a própria religião. Então, eles começam a fazer traduções dos textos religiosos indianos, interpretando à luz do cristianismo, e, enfim, coisas muito ruins acontecem.
O Hatha Yoga, que a gente estava vendo, começa a ser associado pelos britânicos a banditismo, e os yogins começam a ser marginalizados, e as práticas físicas começam a ser, inclusive, criminalizadas. Isso faz com que os yogins se tornem mendigos, e começam a exibir as suas posturas, suas acrobacias, né, que era como os europeus viam isso, em troca de dinheiro, sendo que antes eles eram guerreiros, eles eram superpoderosos, é uma história super interessante e mais complexa que isso. E aí justamente vem essa figura que chama Swami Vivekananda, que ele fala, olha, ele fez o jogo do possível, né? Ele fala assim, olha, o Hatha Yoga não dá para eu me associar com isso aqui, porque é muito ruim. Tinha toda uma história, uma tradição europeia de adorar shows de aberrações e contorcionismos e tal. Fala, olha, Hatha Yoga eu não quero nem saber, quero isso aqui bem longe de mim. O yoga não é isso. O yoga é o yoga da mente, da meditação. Daí ele recupera os Yoga Sutras de Patanjali, faz toda uma releitura que se adequa também aos nossos preceitos cristãos. E ele vai para esse Parlamento das Religiões, em 1893, e faz uma grande exposição sobre o que era a religião indiana, e ele é um sucesso, as pessoas gostam muito dele, os orientalistas, que eram super preconceituosos, gostam muito dele, e aí ele inaugura o yoga moderno. Aí um segundo capítulo que o Marcos vai comentar agora é sobre como que o Hatha, né, as posturas físicas voltam a ser valorizadas, que é justamente por meio de 3 figuras, não vou dar muitos spoilers que o Marcos vai falar sobre isso, mas por meio de algumas figuras que começaram a falar, olha, tem um negócio aqui que vocês gostam muito que chama ciência, e aparentemente as posturas são benéficas, cientificamente comprovado. Então, é assim que surge. Muito bom. Já deu esse spoiler, foi ótimo. E, e eu vou falar de 3 figuras, então. 3 pessoas que trouxeram, simplificando muito, 3 elementos muito, ah, muito presentes na nossa forma de enxergar o yoga hoje. O primeiro deles é Shri Yogendra. Shri Yogendra, ele criou uma coisa chamada aula de yoga. Ele foi o primeiro a poder, né, se chamar de um professor de yoga, porque ele sai dessa função de guru, ele não quer, ele nega, ele poderia ser um mestre, um sucessor numa linhagem, mas ele diz que não quer ser isso. E ele passa então a dar aula para pessoas comuns, né? Para pessoas com suas famílias, com seus empregos, uma tal classe média indiana que nesse momento, em torno de 1918, 1920, né, era ali tinha uma classe média indiana enriquecendo, ou pessoas trabalhando em funções do governo, ou pessoas trabalhando no comércio, enfim. E começam a ter problemas de saúde ligados ao sedentarismo e estresse, etc. E podem se beneficiar das práticas do yoga, e o Yogendra percebe isso e começa a dar aulas. Tá? Então isso inaugura ali algo assim que está muito perto da gente, aula de yoga. Depois vem Swami Kuvalayananda. Swami Kuvalayananda é o fundador do Instituto de Cavalhadama, onde a nossa tradição aqui, né, Rojo Family, vem, porque foi lá que meus pais estudaram, em 1979, nós recebemos visitas de muitos desses professores, o próprio Dr. Bolli, que é uma grande referência, minha e da Gabi, ele foi um professor desse Instituto de Cavalhadama, enfim, mas tinha lá uma figura, fundador, chamado Swami Kuvalayananda, que fez exatamente isso que a Gabi falou. Ele recupera a credibilidade do yoga, né? Ele é a grande chave assim, de recuperação dessa credibilidade quando ele começa a mostrar que o yoga tem benefícios comprovados cientificamente pelos métodos ocidentais. E começa então a tirar, né, esse preconceito, e isso abre, enfim, abre todo um campo de possibilidades. Inclusive yoga na saúde integrativa, né, hoje, como prática complementar nos hospitais, né, que é lugar mais cético do que o hospital. Então, Swami Kuvalayananda, essa figura. E uma outra figura, Krishnamacharya, que ele vai trazer o dinamismo. Então, ele vai trazer uma pluralidade de asanas, nunca antes descritos nessa quantidade,
não só ele, mas os seus discípulos, né, famosos, Iyengar, Patabi Jois, que fundam o Ashtanga Yoga, eles vão seguindo Krishnamacharya, trazendo uma quantidade muito grande de asanas e trazendo um dinamismo disso, né, uma prática com um certo movimento, o que vai chamar depois de um flow, né, hoje em dia. Algo muito aceito, muito bem aceito, muito assimilável pela ginástica ocidental, né? Então, muito fácil do ocidental é, enxergar essa prática como algo benéfico para o corpo dele. Muito fácil, assim, muitas posturas, muito dinâmico, suando e desafios corporais mesmo. E E é ele, principalmente, né? Assim, Swami Kovalena das bases, mas Krishnamacharya e os seus discípulos são os principais difusores do yoga no Ocidente, porque se torna muito popular esse tipo de prática. Dá as mãos um pouco para aquilo que foi inaugurado por Swami Kovalananda, e isso tudo vai sendo estudado e vai sendo cada vez mais incorporado dentro da ciência. E a gente chega onde a gente está hoje, né? Então a gente chega onde a gente está hoje. Ou ainda, a gente poderia falar de outras coisas, e aqui a gente está falando das coisas mais, né, é, importantes, e depois surgem muitas deturpações, coisas que talvez não valha a pena nem chamar de yoga, né, mas que acontecem, fazem parte disso que talvez a gente possa chamar de yoga moderno, mas que não merecem muito a nossa atenção, e muito menos num panorama tão geral como esse. Esses são os pontos mais relevantes. Então a gente saiu lá de 2500 anos antes de Cristo, daquele quadradinho onde uma pessoa talvez estivesse fazendo meditação, né? Algo absolutamente pouco conhecido, para um período onde o yoga ele não era, né? Não era uma prática social, a não ser no período do Bhagavad Gita, que começa a querer incluir o yoga numa vida de sociedade, mas ele escapa e ele é recapturado e escapa e essas coisas vão acontecendo. Não existe um yoga, não existe uma linha, não é tudo uma continuidade de uma mesma tradição, mas é uma pluralidade, né? Então, yogas, uma pluralidade, uma coisa muito diversa que vai sendo transmitida ao longo destes séculos e milênios por milhares de pessoas. Pouquíssimo a gente sabe porque foi escrito, 99% a gente não sabe porque provavelmente se perdeu. Mas o que a gente sabe encontra os nossos dias e o que a gente sabe, né, nos faz estar aqui, nos dá a possibilidade de estarmos aqui no Ocidente em 2022 falando sobre isso e podendo conhecer isso um pouco melhor. E esse é o nosso panorama. Nossos próximos passos, então. A gente vai pegar dois textos. Um texto antigo, tradicional, chamado... Chamado o quê? Esqueci. Dattatreya Yoga Shastra. Dattatreya Yoga Shastra, né? Que é o texto onde aparece o tal do Yagnavalkya, que a Gabi falou, que parece Patanjali, ou que foi, né, o precursor destas práticas que Patanjali recupera. Não é um texto longo, por isso talvez seja um texto interessante para a gente começar. Datado de século quê? 13? Século XIII. 13. Não é um texto dos famosos, não é um texto que está nas principais leituras do yoga, por isso mesmo pode ser um texto interessante. E é um texto curto e um texto com uma didática assim, bastante interessante, né? Então é um texto bom para a gente começar. Depois desse texto, então a gente vai pegar um texto antigo, um texto tradicional, da tradição do Hatha Yoga, e vai depois trazer um texto contemporâneo desses estudiosos europeus que fala justamente do yoga moderno e vai dar uma compreensão bem interessante para a gente. Desde dessa visita de Swami Vivekananda lá nos Estados Unidos,
até todos essas figuras que eu falei e muito mais, e ajuda muito bem a gente a compreender em que ponto estamos, assim, né? O que tem de original, o que tem de antigo, o que tem de incorporado, o que tem, né, de influências nisso que a gente pratica, para a gente entender. É importante a gente entender isso. Então esses vão ser os nossos dois primeiros textos. Depois a gente vê. Gabi, o que mais? Quer que eu mostre a carinha deles aqui? Mostra a carinha deles. Ah, aliás, fala que é onde eles estão, né? Acho que é legal falar isso também. Que eles Boa. estão Tem uma. disponíveis. Sim. Ó, aqui, gente, vocês estão vendo a minha tela? É um site da editora. E aí tem essa abinha aqui, biblioteca. E aí, aqui tem todos os textos que a gente já traduziu para download gratuito. Então, aqui, esse é o primeiro, Discurso de Dattatreya sobre Yoga, Dattatreya Yoga Shastra. E o outro que a gente vai ler é esse aqui, o Desenvolvimento do Yoga Moderno. Então, uma carinha aqui, ó, Dattatreya Yoga Shastra, bonitinho. Traduzido, vocês veem que é bem curtinho. E aí Não o abriu outro... isso. Oi? Não abriu a carinha dele, do Ah, não Datatree. abriu a carinha dele? Não. Peraí, Tá na tela do site tá ainda. no site ainda? Deixa eu compartilhar de novo. Abriu ele? Foi. Então tem a carinha dele aqui. É um textinho curto. E aí a gente pode ler ele. E é interessante porque muitas coisas que estão no Dattatreya vão ser reproduzidas nos textos posteriores, que são os mais famosos, tipo Hatha Pradipika e tal. E essa aqui, estão vendo? Daniel Combe, Desenvolvimento do Yoga Moderno. É uma super pesquisadora britânica também. Vai até passar pelos Beatles e o papel dos Beatles em Yoga Moderno. Esse texto é maravilhoso, é muito legal, a gente traduziu também. É incrível, parece longo, mas é porque 15 páginas é só de referência bibliográfica, então também não é tão longo. E é isso. E aí é isso, eu vou aqui passar, quem quiser baixar, senão a gente pode mandar também, né, Marquinhos? Por Uhum. e-mail, tá? Mas quem quiser entrar no site da biblioteca, eu tô colocando aqui no chat o endereço. Tá lá, Esvarupa.br, biblioteca. nível para download, gratuitamente. Gratuito. Então, vocês podem acessar não só esses, mas os outros também. Mas a gente recomenda, para seguir junto aqui nos nossos estudos, esses aqui. A Rita pergunta, por que não as Upanishads? Bom, todos são muito interessantes, né? Poderia ser Patanjali, poderia ser o Hatha Yoga Pradipika, poderia ser as Upanishads, poderia ser o Bhagavad Gita, poderia ser um monte de coisa. Mas a gente escolheu esses para a gente começar, né? Não que não vamos passar por outros, inclusive as Upanishads, a Katha Upanishad, que é onde aparece o Yoga, ele é um dos textos da lista, mas não é o primeiro. Ele vem depois. É melhor a gente se situar um pouco mais nesses, depois a gente passa para outros textos. Dá vontade de estudar muitos e a gente vai indo, não temos pressa. A gente vai começar por esses, tá? Gente, passamos um pouco do tempo, eu sabia que isso ia acontecer, porque imaginei que seria impossível passar essa trajetória em 1 hora, mas até que foi bom, achei que ia atrasar mais, então tô feliz com esse atraso de 20 minutos. Agradeço muitíssimo, não vou mais, né, tomar o tempo. E segundas-feiras, às 8 horas da noite, estamos nesses encontros dos estudos de textos, tá? Aqui dentro do programa. Ah, queremos também, né, Gabi, transmitir isso pelo YouTube, então não vai ser uma exclusividade para quem está participando do programa. A nossa ideia é deixar isso um pouco mais acessível também. Então a gente quer transmitir isso pelo YouTube. Para quem não for participar do programa, também poder ter acesso a esses nossos encontros aqui. Quem estiver no programa vem no Zoom, né? Que é mais gostoso, a gente vê as carinhas, ajuda muito também a gente a, né, ter a sensação de que a gente está falando com alguém. E, e quem não for do programa vê pelo YouTube também vai ser, vai ser bom, tá? Então é isso, gente. Muito agradecido, muito obrigado pela companhia. Tem muitas questões que surgiram aqui, então eu já peço desculpas por não ter respondido quase nenhuma. Mas vocês podem mandar essas perguntas também por escrito para a gente, tá? E a gente vai continuando essa conversa pelo Instagram ou, né, sei lá, pelo WhatsApp. Então, vocês vão encontrando a gente. Podem mandar essas perguntas, fiquem à vontade, a gente vai esclarecendo o que não deu para falar aqui. E é isso. Obrigado, Gabi. Então, a Editora Svarupa
parceira desses nossos estudos e vai agregando muito, né, com toda essa produção viva e atual, né, dinâmica que está sendo feita agora. Então, enquanto a gente está falando, tem outros textos sendo traduzidos, tem outros textos sendo revisados, tem outros textos sendo publicados, e a gente vai entrando em contato com isso. Obrigado, gente. Boa noite. Amanhã às 7 horas temos nossa prática de yoga experiencial. Tema da semana, movimento, corpo e o movimento. Então, 7 horas estamos aí. Vamos dormir. Beijos. Até Obrigada, amanhã. Marquinhos. Obrigado, Gabi. Obrigada, gente. Beijos.